o STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado. Leia mais em https://www.opovo.com.br/notícias/política/2023/04/13/STF publica decisão sobre revisão toda vida de aposentadorias.html. Copyright 2022. Todos os direitos são reservados ao portal O Povo, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. A revisão da vida toda é um termo que se refere a uma possibilidade de revisão do cálculo do valor da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Essa revisão permite que sejam consideradas todas as contribuições realizadas pelo segurado ao INSS desde o início de sua vida laboral, e não apenas as realizadas a partir de julho de 1994, como era feito anteriormente. Antes da decisão do STF, o cálculo do valor da aposentadoria considerava apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994. No entanto, essa regra desconsiderava as contribuições realizadas antes desse período, o que prejudicava os segurados que contribuíram com valores mais altos antes de 1994. Com a revisão da vida toda, passou-se a considerar todas as contribuições realizadas ao longo da vida laboral do segurado para o cálculo do benefício previdenciário. Dessa forma, muitos segurados que tinham direito a essa revisão passaram a receber um valor de aposentadoria maior, uma vez que as contribuições realizadas antes de julho de 1994 foram incluídas no cálculo. Vale ressaltar que a revisão da vida toda do INSS só pode ser solicitada por segurados que se aposentaram após novembro de 1999 ou que ainda não se aposentaram, mas que já tenham cumprido os requisitos necessários para a concessão do benefício. É importante buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar se essa revisão é adequada para o seu caso. INSS, Supremo publica nova decisão sobre a revisão da vida toda. Confira. Nesta quinta-feira, 13 de abril, foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o acórdão referente à revisão da vida toda, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A partir de agora, as ações judiciais que estavam suspensas nas instâncias inferiores podem ser retomadas. O acórdão, que contém 192 páginas, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, DJE de hoje e foi escrito pelo ministro Alexandre de Moraes. O referido ministro foi responsável pela tese vencedora no julgamento, que foi decidido com 6 votos a favor e 5 contra. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. nº 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, detalha o Supremo. Tem direito à revisão o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, instituída pela Emenda 103, em 13 de novembro de 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876, de 1999. Especialistas destacam que quem pediu o benefício após a reforma, mas conseguiu se aposentar com as regras antigas, por meio do direito adquirido, também pode ter direito à revisão. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou nesta quinta-feira, 13, a decisão final sobre a revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aprovada em dezembro de 2022 por 6 votos a 5. No acórdão, que tem quase 190 páginas, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876,
de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, diz a tese. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual os aposentados pedem correção do benefício para incluir no cálculo de aposentadorias, auxílios e pensões as contribuições feitas antes de 1994, beneficiando quem tinha pagamentos maiores antes do início do Plano Real. A decisão do STF tem repercussão geral e vale para todas as ações do tipo na Justiça. Com a publicação, processos que estavam parados na Justiça podem voltar a andar. Desde fevereiro, o INSS tentava ampliar a suspensão nacional das ações, solicitando que não houvesse nenhum julgamento em instâncias inferiores antes que o acórdão fosse publicado. A decisão do STF sobre a revisão da vida toda do INSS é vista como uma grande vitória para os segurados que têm direito à revisão, pois pode significar um aumento significativo no valor do benefício previdenciário. No entanto, é importante lembrar que cada caso é único e deve ser analisado individualmente para determinar se a revisão é realmente vantajosa. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. STF publica decisão sobre revisão da vida toda do INSS. Ações paradas poderão ser retomadas. Revisão significa o recálculo da aposentadoria considerando também salários anteriores a julho de 1994, quando começou o Plano Real. Em dezembro, STF decidiu considerar constitucional o pedido de aposentados e pensionistas. O acórdão da revisão da vida toda do INSS foi publicado pelo Superior Tribunal Federal, STF, em 5 de maio de 2021. Essa decisão permite que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, possam incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições realizadas antes de julho de 1994, o que pode aumentar o valor do benefício. Com a publicação do acórdão, as ações que estavam suspensas em todo o país podem voltar a tramitar, possibilitando que os segurados do INSS ingressem com o pedido de revisão da vida toda, e assim, terem a oportunidade de ter um aumento na sua aposentadoria. Vale ressaltar que cada caso é analisado individualmente e a revisão da vida toda pode não ser vantajosa para todos os segurados, pois depende da situação contributiva de cada um. Portanto, é importante buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar se essa revisão é adequada para o seu caso. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou nesta quinta-feira 13, o acórdão da decisão sobre a revisão da vida toda do INSS. Com isso, ações sobre o tema paradas na Justiça poderão ser retomadas. Veja mais abaixo quem pode ser beneficiado. O acórdão é o documento que contém a decisão final do tribunal sobre um determinado julgamento. A publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico. Em dezembro, por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram conceder a aposentados e pensionistas a revisão da vida toda do INSS. A revisão é o recálculo da média salarial para a aposentadoria considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. Especialistas apontam que a revisão só beneficia quem tinha altos salários antes de 1994 e cujas contribuições, ao serem computadas na aposentadoria, farão diferença no cálculo do valor. Para se beneficiar da revisão da vida toda, é preciso preencher os seguintes requisitos: ter aposentadoria com data de início entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, para que tenha havido a aplicação da regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876/1999, ter recebido o primeiro pagamento do benefício nos últimos 10 anos, ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 1994. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual em matéria previdenciária é assegurado o benefício mais vantajoso caso
Se estabeleçam requisitos mais rigorosos ou critérios de cálculo menos favoráveis. Aposentadoria, proventos cálculo. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o Instituto do Direito Adquirido. Na voz abalizada da relatora ministra Ellen Grace, subscritas pela maioria. STF, Re 630.501 RS Réu, Min. Ellen Grace. Data de julgamento: 21 de fevereiro de 2013. Tribunal Pleno, DG de 26 de agosto de 2013. Portanto, a partir de uma interpretação teleológica da regra transitória em questão como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a regra permanente do artigo 29, e segunda, da Lei 8213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável ao contribuinte. No recurso extraordinário, aponta-se ofensa aos artes. Segundo, quinto caput 97, 195, quarto e quinto, e 201 da Constituição Federal, bem como ao artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019. O recorrido Vanderlei Martins Medeiros é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição e ajuizou ação pleiteando a revisão de seu benefício, computando-se os salários referentes a todo o período contributivo, e não apenas aos vertidos após julho de 1994, considerando que o recorrido ingressou no RGPS antes da publicação da Lei 9876/1999 e conforme explicitado no exame do tema, a exegese da norma de transição é a percepção do melhor benefício possível ao contribuinte, aplicase ao caso concreto da regra mais favorável do artigo 29, e segunda, da Lei 8213/1991. Em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República, pelo desprovimento do recurso extraordinário, considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 1102, sugere-se a manutenção da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, e segunda da Lei 8213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876/1999, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9876/1999. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.